Olá! Na área de segurança da informação, a gente vive numa disputa constante. De um lado, tem os adversários, sempre procurando uma brecha. Do outro, estamos nós, profissionais, levantando barreiras. E para a gente se dar bem nessa, precisamos ter uma estratégia bem clara e, claro, as ferramentas certas para isso. Então a grande pergunta, que é o coração do que a CompTIA Security Plus quer ensinar, é essa. Com tanta ameaça por aí, como é que a gente consegue proteger nossos sistemas, nossos dados e, o mais importante, as pessoas? A resposta, já adianto, não é uma solução mágica. É sobre construir uma defesa completa em várias camadas. E essa defesa em camadas é construída com o que a gente chama de controles de segurança. Olha, para quem está se preparando para a certificação CompTIA Security Plus, dominar esse conceito é fundamental. É a base de tudo. Pensem nesses controles como nosso arsenal para prevenir incidentes, minimizar o estrago se eles acontecerem e, claro, corrigir o problema. Então vamos organizar nossa conversa. Primeiro, a gente vai entender o porquê dos controles. Depois, vamos ver como eles funcionam, olhando as 4 categorias de implementação. Em seguida, a gente analisa os tipos de controle pela função de cada um. E no final, a gente junta todas as peças e monta uma matriz completa que vai deixar tudo isso bem claro. Ok, vamos começar pelo começo, pelo princípio de tudo. Por que existem os controles? O objetivo número 1 é sempre a prevenção. Agora, se a prevenção falhar, o plano B é minimizar o impacto. E, por fim, limitar o dano que já foi feito. Essa é a lógica por trás de uma segurança resiliente. Certo. Agora vamos para o segundo ponto, as categorias de controle. Aqui, a pergunta muda de porquê para como. Como a gente implementa um controle? Essa é a primeira dimensão da nossa análise. E, basicamente, existem 4 categorias principais. Os controles técnicos são aqueles que a gente implementa com tecnologia, tipo firewalls, antivírus. Os gerenciais são as políticas, os procedimentos, as regras do jogo da organização. Os operacionais são as ações que as pessoas executam, como um guarda fazendo uma ronda ou um treinamento de conscientização. E, por último, os físicos, que são as coisas que a gente pode tocar: fechaduras, cercas, portões, crachás de acesso. Agora vamos para a segunda dimensão do nosso esquema, os tipos de controle, que são classificados pelo que eles fazem. Vamos começar pela nossa primeira linha de defesa, aqueles controles que tentam impedir ou pelo menos desestimular um ataque antes mesmo que ele aconteça. E aqui tem um detalhe que é sutil, mas super importante: a diferença entre preventivo e dissuasório. Um controle preventivo, ele impede de verdade, ele barra o acesso, seja fisicamente ou no sistema. Pensa no muro. Já o controle dissuasório, ele age na cabeça do invasor. Ele faz a pessoa pensar 2 vezes, sabe? Ele desencoraja a tentativa. É tipo uma placa de "cuidado, cão bravo". E o legal é ver como a prevenção se aplica em todas as categorias. Uma regra no firewall que bloqueia um tráfego é um controle técnico preventivo. Ter políticas claras para receber um novo funcionário é gerencial. Um guarda na guarita checando a identidade de todo mundo é operacional. E uma fechadura na porta é o exemplo clássico de controle físico preventivo. Todos eles efetivamente barram uma ação. Da mesma forma, os controles dissuasórios. Aquela tela de aviso quando a gente vai logar num sistema é um controle técnico. A ameaça de uma demissão se alguém fizer algo errado, gerencial. Uma recepcionista atenta que cumprimenta todo mundo que entra, operacional, com certeza. E a famosa placa "aviso, invasores serão processados", numa cerca, é um controle físico dissuasório clássico. Nenhum deles impede fisicamente, mas todos mandam um recado bem claro. Mas e se o ataque já estiver acontecendo? Ou pior, já aconteceu? Bom, é aí que entram os próximos 2 tipos de controle: os de detecção e os corretivos. Eles são a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo e de responder a isso. A essência do controle de detecção está perfeitamente resumida aqui. Isso pode não impedir o acesso, mas nos daria um aviso e registraria informações sobre aquele ataque específico. Ou seja, o foco é total em visibilidade, em alerta e em coletar evidências. Então, o ponto-chave é a ordem dos fatos. Os controles de detecção são os nossos olhos e ouvidos. Eles identificam e registram que algo aconteceu. Já os controles corretivos entram em campo depois que o problema foi detectado. A missão deles é reverter a situação ou, pelo menos, minimizar o estrago. E exemplos de detecção? Vamos lá. Logs de sistema que gravam tudo o que acontece são técnicos. A revisão de relatórios de login procurando por algo estranho é gerencial. Um guarda fazendo ronda na propriedade é operacional. E sensores de movimento numa área restrita? É um belo exemplo de controle de detecção físico.
E para correção, restaurar um sistema a partir de um backup confiável, isso é uma ação corretiva técnica clássica. Ter políticas bem definidas de como reportar um incidente é gerencial. Chamar a polícia depois de uma invasão é operacional. E usar um extintor para apagar um incêndio, bom, é um controle corretivo físico bem direto e eficaz. Estamos quase lá. Faltam os 2 últimos tipos de controle, que são usados em situações mais específicas, os compensatórios e os diretivos. Eles aparecem quando os outros controles não são suficientes, quando falham ou precisam de um reforço. A diferença aqui é bem importante. Um controle compensatório é um plano B. É uma alternativa quando o controle principal não existe ou falhou. É tipo um quebra-galho ou uma segunda camada de proteção. Já o controle diretivo é sobre guiar o comportamento das pessoas, estabelecendo as regras do jogo. Alguns exemplos para compensar falhas. Uma regra de firewall temporária para uma vulnerabilidade que ainda não foi corrigida, isso é técnico. Segregação de funções para ninguém ter poder demais, é gerencial. Exigir que sempre tenha mais de um guarda em serviço é operacional. E usar um gerador de energia quando a luz acaba. É um controle físico compensatório. Todos eles estão ali para cobrir uma brecha. E os diretivos? Esses são sobre dar instruções. Por exemplo, uma configuração que automaticamente direciona arquivos importantes para uma pasta criptografada pode ser vista como um controle técnico. Um documento formal de compliance é gerencial. Um treinamento obrigatório de segurança é operacional. E aquela plaquinha na porta, acesso restrito ao pessoal autorizado, é um controle diretivo físico, simples e direto. E agora, o grande momento. Vamos juntar tudo isso. Vamos pegar as 2 dimensões que a gente discutiu, as categorias de implementação e os tipos de função, e colocar tudo num único quadro. E tá aí, a matriz de controles de segurança. Esse é o mapa mental que todo profissional de segurança precisa ter. A gente consegue ver claramente como o objetivo, tipo prevenir, pode ser alcançado de várias formas, com uma regra de firewall, que é técnica, com uma política, que é gerencial, com um guarda, que é operacional, ou com uma fechadura, que é física. Essa matriz é a nossa ferramenta para organizar e pensar sobre as defesas de segurança. E aqui vai a dica de ouro. Essa matriz é um guia, é um jeito de pensar, não é um livro de regras engessado. Na prática, os controles de uma empresa podem se encaixar de um jeito um pouco diferente. A tecnologia muda, novos controles aparecem. O importante é entender a lógica por trás, a ideia da classificação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora, com esse mapa em mãos, como seriam classificados os controles de segurança de um ambiente conhecido? Fazer esse exercício, essa análise, é o primeiro passo não só para entender, mas para conseguir fortalecer a segurança de qualquer lugar.